Bem-vindos ao podcast Luzes, Câmara e Então. A ideia deste podcast surgiu na gala da AIP, onde durante a entrega de prémios estava a ver os filmes que estavam a concurso e a pensar que não conheço a grande maioria do trabalho dos diretores de fotografia. Conhecia os nomes, como disse, conhecia os reels, mas não sabia os métodos, não sabia qual é a abordagem deles e comecei a pensar que seria interessante um podcast onde pudéssemos partir à descoberta de quem são os diretores de fotografia que trabalham em Portugal e dos conhecermos. Bem-vindos ao Luzes, Câmara e Então, onde em colaboração com a AIP conversamos com diretores de fotografia. Hoje, aqui connosco, tenho o privilégio de receber uma personalidade distinta do mundo da cinematografia, o Tony Costa, presidente da AIP. Tony Costa nasceu no Canadá, em Hamilton, é filho de imigrantes portugueses e tem uma jornada bastante fascinante, que teve a trabalhar no Canadá, regressou a Portugal, é uma figura muito respeitada no mundo do cinema português e tem uma carreira muito rica que envolve desde funções de técnico de laboratório, de clapper loader no Canadá. Tony, o que é clapper loader? É o segundo assistente de imagem. É o segundo assistente de imagem e o clapper loader é aquele que bate a claquete. Ok. Estamos a falar do tempo da película. Bom, mas agora é igualmente a mesma coisa, também se continua a bater a claquete. O Tony tem, além do trabalho que desenvolveu de câmara, tem um compromisso profundo com a educação, é professor na Universidade Lusófona, é um dos fundadores e presidente da Associação de Imagem Portuguesa, foi reconhecido já com vários prémios, incluindo um prémio na Geórgia com o Lápis Azul, o Cine Eufória com o Meu Sapato e também uma aventura na realização, onde ganhou no Festival de Troia o prémio de melhor argumento com a curta O Meu Avô. Tem também vários prémios de carreira pelo Braga Cine e pelo Cine Clube de Avanca. Estamos aqui ansiosos de ouvir uma perspectiva única sobre a indústria cinematográfica, sobre a carreira do Tony Costa e o futuro do cinema em Portugal. Tony, é um prazer ter-te aqui hoje connosco. O prazer é todo meu. E agradecemos também, em nome da Associação de Imagem, a iniciativa da Digital Azul. Eu queria falar aqui um pouco sobre o início da tua carreira. Conta-nos os teus primeiros passos no Canadá e até tornares um diretor de fotografia em Portugal. Houve uma estratégia? Provavelmente houve, não foi consciente, mas provavelmente foi, porque eu, quando era miúdo, antes de me deixar dormir, imaginava fazer filmes e eu sempre tive uma certa aptidão pelo cinema, portanto uma certa admiração. E eu lembro que quando acabei, eu nasci no Canadá, como disseste, e depois vim com os meus pais, eles deixaram o Canadá, que queriam me dar uma educação portuguesa, e vieram quando eu tinha 7 anos. E eu fui para a escola primária, depois fiz a secundária, aliás até nem concluí. Depois, quando estava já no 12º ano, cheguei à secretaria da Escola Tomás Cabreira em Faro e perguntei: não, minha senhora, eu gostava de me desse uma informação, onde é que há uma escola de cinema? E eu lembro-me perfeitamente das secretárias se porem a rir. Começaram a rir: mas isso não há escola de cinema, o cinema não tem universidades nem escolas. E eu fiquei muito desiludido. Afinal havia, em 1973 tinha sido fundada a Escola Superior de Cinema, e a minha pergunta é em 78 ou 79. E isso levou-me a ter uma grande vontade de voltar ao Canadá. E fiz tudo. Trabalhei
numa casa de bilhar, já abri snookers, fiz trabalho, juntei dinheiro, arranjei maneira de voltar ao Canadá, comprei o bilhete, cheguei ao Canadá, tentei ingressar numa universidade, falhei, não consegui entrar, portanto, há um número mínimo para entrar, portanto, naquela altura era a Ryerson College, em Toronto. Não consegui entrar, mas tive a oportunidade depois de entrar num laboratório a trabalhar, um laboratório de cinema, onde fiz revelação, comecei a fazer até a etalonagem, o color grading, um pouco. Trabalhei também antes até do laboratório de cinema, trabalhei num laboratório de fotografia, porque antes, já em Faro, eu era fotógrafo e tinha trabalhado também num laboratório de fotografia, portanto, todo esse trabalho, portanto, sempre à volta da imagem, e fiz uns cursos durante a noite e durante os fins de semana, sempre que havia oportunidade, porque, ao contrário de Portugal na altura, o Canadá oferecia um rol de oportunidades de formação incríveis em todas as áreas. Eu escolhia sempre a área de câmara. Escolhi sempre câmara, tirei de vídeo, de película, e até de película foi a mais interessante de todas. Foi que a Panavision de Canadá abriu um workshop de 3 semanas. Eu lembro-me bem que eu estava no laboratório e queria tirar férias, porque no Canadá só se tira 2 semanas de férias por ano, não é 4, são 2. Só 2 semanas. Eu estava a juntar 2 anos para ter 4 semanas para voltar a Portugal, para vir cá de férias e depois voltar outra vez. E eu decidi naquela altura gastar 3 semanas, em vez de vir a Portugal, gastei 3 semanas para fazer o workshop do Panavision. Foi exatamente a melhor decisão que tomei. Foi essa. É uma questão de vocação, uma questão de aposta, uma questão de querer fazer. Foi essa, acima de tudo, que me trouxe até aqui. Foi isso. E depois de ter feito esse workshop, fui convidado logo, imediatamente no dia seguinte, fui logo ligar-me do próprio da Panavision para fazer um trabalho de segundo assistente, num trabalho, e fiz um videoclipe, ou 2 ou 3, não me lembro quantos, mas fiz vários. Comecei a trabalhar, nunca tive a coragem de ter deixado o laboratório, porque como eu vivia sozinho em Toronto, a renda era alta, tive sempre aquela preocupação, não é, de me tornar um freelancer. Mas entretanto houve algumas coisas da minha vida particular que mudaram, que me trouxeram a Lisboa, e foi engraçado. Quando eu aterrei em Lisboa, fui Estamos a falar em 89. Em 89, eu voltei a Lisboa e no avião vim para Portugal e cheguei ao aeroporto e tinha o avião para Faro, porque eu quando voltei do Canadá, quando pequenino, fomos viver para o Algarve, e então eu tinha um avião para Faro, eu tinha chegado às 8 da manhã, ou 9 da manhã a Lisboa, e o avião era às 4 ou 5 da tarde para Faro. Tinha todas aquelas horas. Então cheguei à saída do aeroporto, encontro um livro de páginas amarelas, procuro laboratórios, encontro a Tobis. Encontro a Tobis, e eu telefonei para a Tobis, eu disse que era assim, venha cá, tal. Eu fui à Tobis, então falei com o Domingos, que era o chefe do laboratório, veio o Domingos, falou e tal, mas você é canadiano, porque eu só tenho dupla nacionalidade desde 1990 e tal, portanto eu fui sempre canadiano. Sempre fui cidadão canadiano, nunca tinha dupla nacionalidade. E só mais tarde é que eu a pedi. E então, ainda era na altura estrangeiro, portanto até tinha um bilhete de identidade azul e tudo. E então, o Domingos, mas a gente aqui, isto é do Estado, só se puder empregar pessoas, cidadãos nacionais e não sei o quê. E eu depois perguntei assim, mas não há produtoras a trabalhar? Então importa-se me dar uma lista, dê-me uma lista das melhores. E então ele chegou com um papelinho escrito à mão, foi lá dentro, voltou, chegou com um papelinho à frente, então no papelinho vinha a produtora, que era a primeira, que se chamava Animatógrafo. Animatógrafo. Então eu liguei para o animatógrafo, marquei logo encontro com António da Cunha Teles. António da Cunha Teles recebeu-me logo, 1 hora depois, estava-me a receber no seu escritório na Rua da Rosa, lembro-me bem, homem alto, então eu falar com sotaque madeirense, não, eu também já estava habituado a falar com o pessoal dos Açores em Toronto, tem aquele sotaque forte, claro. Parece que já estava, parece que estou em Toronto outra vez. E então fui, ele disse,
eu sou capaz de ter aqui uma coisa para si, tal, uma coisa tal, a maneira dele, como ele costumava dizer. E assim ficou. 2 ou 3 meses depois recebeu um telefonema a dizer que havia uma oportunidade, se quisesse vir trabalhar. Havia um filme em inglês, não sei o quê, que tinha com o chefe operador, que era o Elsie Rock, que era o chefe operador. E então foi o meu primeiro filme, foi o 1871, cá. E eu fui o Clapper Loader, portanto o segundo assistente de imagem, a Lorette era a primeira assistente, e foi a partir daí nunca mais parei. Então, nessa altura, tu vais de trabalhar no Canadá, numa indústria que já estavas algo inserido nessa indústria, e começas a trabalhar na indústria portuguesa. Qual era o contraste entre essas duas indústrias na altura? Foi abissal. Eu tive uma dificuldade enorme para me adaptar. Eu às vezes sentia-me com muita vontade de voltar ao Canadá, porque há uma coisa que provavelmente os meus colegas poderão achar que eu não estou a ser justo com eles, mas aqui no meio. Nós trabalhamos bem, sim senhor, etc. Trabalhamos bem, temos boa vontade, somos voluntariosos e tal, mas não temos formação específica mesmo, profissional. Temos uma enorme dificuldade em ser verdadeiramente profissionais, não é? E quando eu cheguei do Canadá, vinha com aquele ritmo profissional, não é? Não se fala no platô, não se brinca, faz-se preparação. A preparação é uma coisa muito rigorosa, religiosa. Portanto, havia uma certa metodologia de trabalho que aqui não havia. Nem o rigor técnico, por exemplo, os equipamentos não tinham, enquanto que, por exemplo, no Canadá o rigor técnico do equipamento era uma coisa absoluta, não é? Antes de trabalhar e a tensão, toda aquela tensão que existe sobre as pessoas, os profissionais, e também há uma certa forma de estar, que é o elogiar o parceiro, o colega de trabalho, e motivá-lo, que aqui não há essa cultura. E eu tive algumas dificuldades em me adaptar, até muitas dificuldades em adaptar. E acima de tudo, as questões sociolaborais. Por exemplo, no Canadá, um contrato era um contrato que está estabelecido. Está estabelecido, não é preciso discutir filme a filme, hora a hora, dia a dia, não é necessário discutir isso, porque está estabelecido que é aquele valor, é aquelas condições, e que é fácil, é só aceitar ou não aceitar, mas que aquelas são as condições gerais. E quando eu cheguei cá a Portugal, era uma espécie de rebaldaria, era um preço aqui, um preço acolá, discutir uma grande discussão, não se sabe, não há regras, não havia regras, pelo menos naquele tempo. Eu conheço-te ligeiramente ao longo dos anos que temos falado, de vários eventos a que tenho ido, desde as exposições que tens organizado, das galas, pronto. E uma das coisas que eu denoto é que há aqui assim uma ideia subjacente a ti de criar caminho para os outros caminharem. Ou seja, noto que tens essa preocupação, ou pelo menos eu penso que tens essa preocupação. Vi que tinhas um livro publicado de métodos de assistente de imagem, também penso que foi o primeiro livro que publicaste. Foi essa rebaldaria que tu vistes, essa falta de conhecimento sobre como funcionava no Canadá ou noutros países, que te impulsionou a criares, a fundares a associação AIP? Sem dúvida, João, sem dúvida, foi isso tudo. Isso foi o acumular de todas. Eu cheguei cá, nem sequer havia, não se conseguia comprar uma gaffer tape. Não havia gaffer tape. Tinha que se mandar vir uma gaffer tape de França. Não havia um livro, não havia uma informação, não havia nada. Não havia um método de trabalho, por exemplo, para os assistentes de imagem. Daí nasce o livro.
Também nasce antes do livro, eu escrevi, que circulou entre os assistentes de imagem na altura, portanto, um alinhamento de formas de proceder e de trabalhar para podermos ser melhores profissionais. Mas eu também aprendi com outros bons profissionais na altura. Por exemplo, eu lembro-me bem que eu fui assistente de imagem do Otávio, por exemplo, do Otávio Espírito Santo. Era um excelente profissional, também tinha aprendido com os franceses. O Carlos Assis, que faleceu, também trabalhava muito bem, mas havia um outro grupo de outros assistentes, de outros que não tinham uma vivência internacional e que era muito difícil e muito complexo. Então foi por isso que surgiu a ideia de criar a Associação de Imagem, para haver uma regulamentação, ou no mínimo a regulamentação, nem que fosse só entre nós, uma associação, foi o livro, e todas estas iniciativas que eu tenho têm exatamente a ver com aquilo que é um mundo também um pouco anglo-saxónico. Eu venho do Canadá, sou muito ligado por exemplo, adoro trabalhar com ingleses, parece que estou em casa, quando trabalho com ingleses, ou com americanos, ou com canadianos, fico logo assim, diferente a trabalhar, não sei porquê, mas parece que estou em casa. Também com estas tuas raízes, não é? Com isso. Qual é que foi o impacto que o desenvolvimento associativo teve e tem na indústria cinematográfica em Portugal? Essa é uma das coisas, uma grande diferença também que existe entre o Canadá e Portugal, é a questão associativa. A pouca participação associativa é muito acentuada. As pessoas não se comprometem. O português, na sua generalidade, não se compromete. Mas a associação é fundada em 98. Yeah. Algum impacto está a ter, porque senão eu não acredito que tudo de 98 a 2024 te mantivesses nela, se ela não tivesse impacto, se não tivesse marcos e objetivos que achas que estás a conseguir atingir. Era um bocadinho essa ideia que gostava de saber. O que é que já conseguiram, o que é que já foi conseguido na tua perspectiva? Conseguimos já um espírito de grupo, um espírito de classe, especialmente. Portanto, o diretor de fotografia já não é mais aquela pessoa tão isolada como era antes da associação. Porque mesmo antes da associação, e mesmo durante os primeiros anos da associação, o diretor de fotografia sentia-se sempre como isolado só. E com a associação existe um corpo de colegas com quem pode-se falar, pode-se discutir assuntos, podemos falar direitos de autor, falamos da organização do trabalho, vemos os filmes uns dos outros, que é muito importante, é vermos o trabalho que cada um está a fazer. Daí os prémios, o concurso que nós fazemos, ou os prémios que atribuímos anualmente, têm dois objetivos. O primeiro deles é exatamente motivar, estimular e reconhecer o trabalho dos profissionais. Mas, por outro lado, tem uma outra função muito mais importante, que é nós vemos os filmes uns dos outros. Essa é uma oportunidade que temos para podermos ver os filmes portugueses que se fazem, os filmes onde nós trabalhamos. Nós também não trabalhamos só em filmes portugueses. Os membros que trabalham num filme estrangeiro também também têm direito a estar nos prémios. E vemos o trabalho que cada um de nós fazemos, e isso é muito importante. E isso dá um corpo, dá um espírito de classe e de união que não havia antes. Esse é o grande legado que a associação tem, é esse. Atualmente, como é que tu vês o cinema português atual e quais é que são as principais dificuldades dos profissionais que os profissionais enfrentam na indústria portuguesa? Boa pergunta. Essa é uma pergunta não é? De another $1 million, não é? O cinema português desde que cheguei até agora, a evolução é abissal, não tem nada a ver no tempo nem sequer quando a associação nasceu em 98 até agora, tecnicamente o trabalho nos filmes portugueses é aceitável, é bom. Não está na linha da frente, é verdade, porque há sempre questões financeiras e orçamentais, são sempre. E um diretor de fotografia sofre muito com isso, porque o diretor de fotografia filma o que está à frente. E se não há orçamento para o que lá está à frente, é muito difícil ao diretor de fotografia recorrer, porque uma câmara não faz o filme, nem a qualidade da câmara faz o filme.
Portanto, o que faz o filme são as coisas que estão à frente do filme. E isso peca muito. É pena que a indústria não tenha os primeiros interessados não investirem ou não acreditarem no cinema português. Penso que a indústria portuguesa é uma das mais pobres da Europa. Não tenho dados para fazer isso, mas é o que sinto, não é? A minha percepção é que, por exemplo, quando vamos à Espanha ou vamos à França ou outros países europeus, têm todos uma indústria que parece bastante sólida. Têm séries, têm filmes em sala, têm que... Sim, Portugal também também tem, mas também vivemos todos uma crise, não é só aqui uma crise de espectadores, não é? Que não vou muito ao cinema, e isso tem afetado o cinema em geral. Eu tenho falado já várias vezes e referido a vários profissionais com quem falei também na gala. Para mim, o centro de produção de Madrid que a Netflix montou montou com financiamento do governo espanhol é para mim uma coisa importantíssima para a Península Ibérica em termos de produção, e acho que nos vai afetar positivamente, ou seja, acho que vai forçosamente trazer trabalho para Portugal, até por uma questão de localizações, porque nem todas as localizações existem em Madrid, nomeadamente tudo que é mar, tudo que é coisa, estamos muito perto de Madrid para sermos considerados. Mas há uma coisa aqui em relação a nós e a Espanha. Eu sinto que vivemos de costas voltadas. Não temos uma ligação muito próxima com a Espanha. Lamento isso, não é? Não sei porquê, não sei se tem uma coisa a ver com Alves Barrota, mas o facto é que nós não temos uma proximidade com a Espanha na produção. E devíamos ter mais. Temos mais coproduções com a França do que temos com a Espanha, por exemplo. E provavelmente isso tem muito a ver também com um pouco o estilo de produção que existe. Por exemplo, a Espanha é um pouco mais industrializada. Portugal tem corrido ou tem seguido uma política mais de cinema de autor do que da indústria, do que próximo do público. Enquanto que os espanhóis têm é o contrário, são mais próximos do público do que propriamente o cinema de autor. E os franceses têm ambos. Portanto, os franceses têm uma indústria que trabalha bem para o público e têm uma indústria para o filme de autor. Se calhar é uma pena nós não seguirmos o que a indústria francesa faz. Eu gostaria de apostar nessa, porque de facto os dois sistemas ou os dois géneros são aqueles que nos satisfazeriam muito melhores do que irmos só por um dos lados, não é? Porque há vantagens e desvantagens em ambos. Mas aproveitar as vantagens dos dois géneros seria o ideal para Portugal. E para uma indústria pequena como esta, que é uma pequena indústria ou um pequeno país, né? Mas a necessidade de exportarmos é necessário. Mas tivemos agora um bom exemplo na Rabo de Peixe, por exemplo, que eu ainda não vi. Estou a aguardar para as minhas férias. Quando tiver de férias vou ver tudo de seguida. Mas o que tenho lido e tenho visto, o Rabo de Peixe penso que tem sido um dos mais vistos na plataforma, e que isso é bom. É positivo em muitos aspectos. Não só pode desenvolver um pouco aquela parte mais próxima do público e mais industrial, que é bom para nós, diretores de fotografia, porque vamos ter outros recursos, mais tecnologia, mais ferramentas para nós podermos, portanto, desenvolver a nossa arte, termos mais filmes, termos mais produção, e isso é benéfico para todos. Eu acho que o Glória e que o Rabo de Peixe são dois marcos importantíssimos na produção nacional. Se for regular, é melhor ainda. E acho que será regular. É essa a ideia que tenho, que a ideia que seja regular. No teu percurso de estruturar conhecimento, de passar conhecimento aos outros, tu também tens uma carreira académica importante. És professor na Lusófona. Como é que tem sido esta tua experiência de ser professor e como é que ela se relaciona enquanto diretor de fotografia? Olha, tudo começou foi um acaso, porque eu na altura
isto já há muito tempo, o António da Cunha Teles era a única empresa que tinha equipamentos modernos, porque o António da Cunha Teles que trouxe a Portugal uma série de filmes franceses, telefilmes e séries, portanto, e trouxe essa indústria, portanto, essa organização, e trouxe equipamentos. Portanto, o António da Cunha Teles, através do animatógrafo e através destas produções que ele fez, portanto, estas produções executivas, ou melhor, estes services, como agora dizem, desenvolveu Portugal e criou um número de pessoas e técnicos assinalável, e tirou-nos da miséria técnica, porque até ali era uma miséria, Portugal era uma miséria, até um tripé era qualquer coisa vergonhoso, mas havia muito pouco equipamento, quase nada. Havia Lisboa Filmes, acho que ainda não havia Cinemat, que ainda tinha algum equipamento de luz, mas mesmo muito velho, mas uma outra coisinha aqui e acolá. Não havia uma grua, não havia uma pantera, uma dolly. Portanto, foi António da Cunha Teles que trouxe isso. Eu sou dessa geração que foi criada pelo António da Cunha Teles através destes filmes franceses. E uma determinada altura começou a haver muitos filmes franceses e havia poucos técnicos. Muito em especial assistentes de imagem, e nós precisávamos de segundos assistentes de imagem e mesmo primeiros, e os segundos, porque passar de segundo para primeiro assistente de imagem requeria, não me lembro bem, mas na altura sim, que era preciso uma certa coragem, porque o foco era uma grande responsabilidade. E então não havia segundos assistentes de imagem, e então pensei em criar um workshop, fazer um workshop de seminário, que foi eu penso que foi o primeiro workshop da Associação de Imagem, que foi em 98, creio, não sei se foi antes da fundação, se foi logo a seguir à fundação, e decidi organizar um workshop para assistentes de imagem. E fizemos uma semana, penso que foi uma semana do workshop, a mexer em todos os equipamentos, portanto dispomos os equipamentos todos do animatógrafo na altura que havia disponível, e então percebi-me nessa altura que tinha mesmo vontade e gostava mesmo de ensinar. E pronto, a partir daí passo ao livro, passo a escrever o livro, depois só é publicado anos mais tarde, em 2005. Creio que foi em 2005, foi quando eu publiquei o livro, através da Escola Superior de Teatro e Cinema, com a ajuda do Daniel Del Negro, que era professor na altura, ele agora está aposentado, e isso desenvolveu-se dessa maneira. E depois, mais tarde, fui convidado pelo João Tovar para fazer parte da Restart, que abre, penso que foi em 2000, no ano 2000, as suas instalações na Expo. Eu também fui lá formador. Tomei-lhe o gosto, comecei a gostar, e depois, mais tarde, fui convidado também para fazer um workshop na Universidade de Lusófona. Depois desse convite, depois desse workshop da Universidade de Lusófona, fui convidado a ser professor com alguma regularidade, a dar uma disciplina, depois passei a dar duas, e pronto, e tomei-lhe gosto. E depois também há um outro aspecto, eu tinha 2 filhos, e tenho 2 filhos. Eles eram pequeninos, e esta vida de cineasta, estás em casa, não estás fora semanas, depois não estás, depois vens, depois vais, não era estável para a família. E eu penso que e o ensino dava-me alguma estabilidade, podíamos estar em casa, não pagava tão bem como filmar, não é? Mas era estável e mais regular. E eu penso que foi a partir daí que comecei também a dar um pouco mais valor à parte académica. Eu próprio comecei a estudar, porque para ser professor é preciso estudar, não é? É preciso ler, estudar, e comecei a tomar mesmo muito gosto. Isso é a minha parte que mais me satisfaz, é esta pesquisa que faço para ser professor e dar aulas. Tu recentemente concluíste um doutoramento. Conta-nos um bocado por este processo do doutoramento e o que é que ele te aportou a ti. O doutoramento foi também uma experiência fantástica, porque levei alguns anos a fazer, mas foi feita com muito prazer, porque desenvolvi não só um certo estado intelectual em relação à direção de fotografia que eu não tinha conseguido até aquela data. Comecei a ler outros
outros textos que não eram só técnicos, nem eram só dirigidos à direção de fotografia, e consegui ligar tanto esses textos todos com a direção de fotografia. O doutoramento ajudou-me a isso, ajudou-me a abrir mais um certo pensamento filosófico sobre a arte. E consegui, de certa maneira, fazer um doutoramento em que faço uma pesquisa sobre o resultado daquilo que é a direção de fotografia. E então o filme baseia-se em ter a mesma história, filmada por 3 diretores de fotografia diferentes, e tudo o resto é igual. Portanto, é o mesmo realizador, o mesmo cenário, tudo é igual, só muda o diretor de fotografia. E faço uma tese sobre isso. Como a direção de fotografia o diretor de fotografia tem dá um input pessoal, individual, criativo e original, e que a forma como cada um interpreta, como as orientações do guião e do realizador, que é uma componente pessoal e artística que tem influência na percepção da audiência. E então fiz essa pesquisa, fiz um inquérito, fiz várias amostras, projetei o filme, as pessoas responderam ao inquérito e notou-se que havia percepções diferentes nos 3 filmes. E isso teve a ver não só com o facto de como foi feita a iluminação e como foi feito o enquadramento, os enquadramentos do filme. Portanto, essa é a base toda do meu doutoramento. Mas isso também me levou, eu também sou editor de uma plataforma académica de publicações de artigos sobre direção de fotografia, que se chama CITO, Cinematography in Progress, que eu fiz com um grupo belga, de colegas meus da Bélgica. Organizamos conferências sobre direção de fotografia e planei já em 2024 fazer uma conferência exclusivamente sobre direção de fotografia. Essa conferência será então em que datas? Estou a pensar fazê-la em abril de 2024. Ainda não tenho nada bem organizado, mas já está, portanto, o processo mental já está em funcionamento. Ok, iremos estar aí bastante atentos a essa conferência. Agora estivemos a falar sobre percurso, sobre biografia, o teu caminho até aqui. Eu agora queria descobrir um pouco o Tony Costa, diretor de fotografia. Um bocado dos teus métodos, como é que tu trabalhas, como é que tu gostas de estar num set de rodagem. Como é que é o teu processo de diálogo com o realizador? O que é que tu consideras importante nessa relação e como é que tu te relacionas com a visão que o realizador tem para um filme? Tudo isso vem com a preparação. Sem dúvida, a preparação é onde se faz o filme. Porque quando nós estamos na rodagem é executar aquilo que combinamos e aquilo que foi estabelecido. Não se põe não se vai para o set, para o decor, discutir como é que vamos enquadrar ou como é que vamos... Não, tudo isso está determinado logo na pré-produção. E o processo de pré-produção é simples. Se já nos conhecemos, não é necessário falar muito. Falamos do guião, qual é a estética que temos que falar, que fazer, o que é que queremos adotar, temos referências de outros filmes, falamos disso. Tu gostas que te tragam as referências ou gostas tu de trazer as Não, eu aguardo sempre pelas referências do realizador. Se ele não a tem, eu coloco as minhas. Eu faço um contraponto depois. Quando o realizador traz uma referência, gostava disto, gostava de fazer aquilo, ou gosto deste filme, porque é que não fazemos desta maneira? Às vezes trago um contraponto, ou então aceita-se. Mas partes muito da visão do realizador. Exatamente. Partes da visão dele para guiares essa visão dele em termos de referências depois visuais, de ires fazendo um caminho aí com ele. Exatamente, isso vai construindo. Quando se está com um realizador que não tem uma visão, não é? Porque há vários realizadores, não é? Há 3 tipos de realizadores. Já há aquele realizador que não tem não tem uma formação para enquadrar, não tem uma formação de qual é o design ou qual é portanto, a estética, não tem uma visão dessas.
temos que ter uma abordagem. Há outros que têm mais ou menos, já têm uma pequena ideia, trazem uma referência ao outro. E depois temos um outro tipo de realizador que é aquele que sabe perfeitamente o que é que quer, sabe exatamente tudo o que é respeito ao enquadramento, tipo de iluminação, e é muito claro nas formas. É mais estimulante para ti? São todos. São todos, por exemplo, o primeiro que sabe, que tem uma visão própria, é adorável trabalhar com uma pessoa assim, porque aprende-se, não é? Com o segundo, igualmente, porque desafia, há um contraponto, há uma espécie de troca de ideias, é excelente. O terceiro também é a mesma, porque o terceiro, normalmente, alguns dos meus colegas gostam mais porque são lemos livres, mas por vezes a liberdade podemos levar a nossa fotografia para um sentido errado. O que interessa, a fotografia não é a sua beleza, mas a fotografia que serve o filme. Isso é que interessa, isso que é mais importante. E quando se fala com o que é o processo, o meu processo normalmente é abro o meu portátil, tenho talvez 5 centenas de fotogramas diferentes no computador e vou passando. E vou falando com ele. Vou passando, é só frames fixos, portanto, planos de fotografias fixas. Passo, vou passando lentamente. Olha, eu gosto desta. Quando paramos numa foto, por exemplo, eu gosto desta, há já um caminho para começar a trabalhar. Okay. Portanto, a partir dali começamos a construir a ideia. De forma é que tu depois transmites a tua visão à equipa que está contigo a trabalhar? A equipa são profissionais, muitas das vezes, tecnologicamente falando. Por exemplo, ao chefe iluminador, falo do estilo que quero fazer. Geralmente são super competentes. Muito controladora, uma pessoa que dá espaço para que o chefe iluminador também possa aportar coisas. Qual é que é o teu estilo no set de rodagem? Não, eu provavelmente até sou um bocado chato, sim, com isso, porque às vezes os eletricistas ficam assim a olhar para mim um bocado fastiados, mas pronto, porque o processo de construção da iluminação provavelmente nós pensamos de uma maneira, não é? E ao acender a lâmpada, okay, ou é a distância que está longe, ou está muito perto, ou não está com a divisão certa. Temos que afastar, acertar e não está a ter aquele efeito. Portanto, é preciso experimentar, é preciso pôr-me um pouco mais à frente, é preciso mudar, provavelmente até mudar de lâmpada. E isso às vezes é um pouco enervante para os eletricistas, mas tem que ter paciência. Mas normalmente não há nenhum problema, porque, por exemplo, eu trabalhei com o Pedro Paiva e muito bem no filme da Ilha dos Cães, em que criamos duas coisas muito interessantes. Uma delas foi fazer, não é original, até foi quem mais popularizou isto foi o Philippe Rosselot, francês, diretor de fotografia francês, que pôs uma luz na ponta de uma perche. Né? E nós fizemos a mesma coisa, eu e o Pedro Paiva no filme, fizemos com extensões de Zeferino, bem longo, que até estava muito pesado. Hoje até seria bem mais fácil com um LED e uma bateria na ponta, teria sido muito mais fácil, mas naquela altura não tínhamos, e fizemos um plano, não ficou perfeito, mas foi o suficiente, a ideia está lá, subjacente, e ficamos com isso. Outra foi criar dentro como os personagens usavam umas lanternas de petróleo, fingido, não é? Claro. E para iluminar a cara durante a noite dos personagens, colocamos um LED escondido atrás, um LED com uma pilha de um volt e meio. Até foi a ideia do Pedro Paiva, porque eu disse-lhe a ele: eu preciso de uma luz assim que venha temos que meter uma luz. Eu não fazia muita ideia que era possível fazer esse recorte com um LEDzinho. Ele fez aquilo com uma pilha muito impecável. E o Pedro Louro, depois, às vezes, os atores mexiam muito com aquilo e via-se a pilha por baixo. Ele conseguiu apagar aquilo tudo em pós e foi fantástico. Portanto, trabalhar com o chefe eletricista na construção da luz e com algumas técnicas é desafiante, é estimulante, quer para nós, para diretores de fotografia, como para os eletricistas. Que tipo de ambiente é que tu preferes ter durante uma rodagem? Que é o ambiente de trabalho? Ambiente de trabalho, de equipa. Caótico, falavas que com as equipas inglesas sentias-te em casa. Que tipo de ambiente é esse? É trabalhar separado.
a toda a velocidade, a trabalhar constantemente, sempre em grande ritmo. E a fazer. Esse o estímulo, estimular sempre a trabalhar, entrar no platô e sair dele, ok? E a cervejinha só realmente quando acaba o dia. Sempre em ritmo, sempre a filmar, bim, sempre a andar. Não é estimulante, agora faz a luz, agora depois vem quando eu falo às vezes que nós aqui ainda não temos o profissionalismo, por exemplo, há um fator que me afeta um bocado, que é o método de trabalho. Por exemplo, nós vamos falar com a questão dos ingleses, etc. Os atores chegam ao platô, vêm ainda vestidos com a sua roupa, faz-se logo o ensaio com o realizador, não é? Antes de limpar a maquilhagem. Chegam ao platô, não existe luz nenhuma, não existe nada montado, nada. Não, os atores chegam, o realizador tem o tempo que precisa e o tempo que quer com os atores para ensaiar, vai nesta posição, vai à outra, isto e aquilo, até o realizador está satisfeito, os atores fazem os ensaios, passam o texto uns com os outros, e depois disso é que vão para a maquilhagem e, entretanto, eu, como diretor de fotografia, o chefe eletricista, o maquinista, sabemos exatamente os pontos em que os atores vão estar, sabemos perfeitamente como fazer a iluminação, adiantamos o serviço e o trabalho, os atores vêm da maquilhagem, faz-se o ensaio com a câmara e depois começamos a filmar. O que é que acontece em Portugal? Começa-se logo a pôr a iluminação, põe-se logo as calhas no chão para montar a dolly ou não. Depois os atores vêm, faz-se o ensaio, depois passam ali horas a fazer o ensaio, depois nada bate certo, temos que estar a mudar a luz, depois temos que estar a mudar as calhas. Isto é improdutivo. Mas isto quase que é impossível mudar esta... Parece que faz parte da cultura portuguesa filmar desta maneira. E não é assim que se funciona. Lamento, mas pronto. Não sei se há outros. Eu não tive. Provavelmente estou a ser injusto e que não estou em todos os platôs, não é? Claro. Tu, o que é que te dá mais gosto ao longo de um processo de direção de fotografia? A fase da pré-produção ou quando estás na rodagem? O que é que a ti é mais estimulante? É a rodagem, é executar aquilo que tínhamos falado durante a pré-produção. A pré-produção é sempre um pouco... a pré-produção às vezes não depende das pessoas, não é? Depende das pessoas, porque nós na pré-produção temos que trabalhar com o realizador, em primeiro lugar de tudo é servir o realizador e servir o filme. A visão do realizador. Esse é o nosso objetivo como diretores de fotografia, é o nosso objetivo fundamental. É dar ao realizador precisamente aquilo que é o filme que ele quer, não é? A sua visão e aquilo que o filme precisa. Depois disso termos de trabalhar com a produção, porque há as questões técnicas que temos que resolver, isso tem a ver com orçamentos, tem a ver com a lista de equipamento, e também temos de trabalhar com eles. Temos de trabalhar também com o assistente de realização na organização do plano de trabalho, porque nós, quando vamos trabalhar nos exteriores, temos de saber onde está o sol, onde é que vai ser o pôr do sol, onde é que nasce o sol, etc, etc. Temos que falar também com o desenho de produção, super importante, para vermos cores da roupa, textura da roupa, as cores das paredes, os cenários, tudo isso deve ser trabalhado. E por vezes encontramos algumas dificuldades aí nesse processo, ou de encontro, ou de reunião, ou de ideias, ou de vontades, e isso às vezes é um bocadinho tenso. Normalmente o realizador é que tem que resolver, e é esse o papel dele, normalmente quando é a nível de artístico e estético. Quando é questão de orçamento, também é preciso falar com a produção, por vezes temos que abdicar de uma coisa para poder ter outra, mas geralmente não corre bem. E depois o platô, aquela adrenalina, adoro a adrenalina de platô, dá-me vida, fico 100 anos mais novo, cada vez que tenho a adrenalina, mas preciso estar sempre a trabalhar constantemente num ritmo, e se for alucinante, melhor ainda. Sim. Em que aspectos durante a rodagem é que tu preferes investir o teu tempo? Na iluminação das caras.
das pessoas, dos personagens, especialmente das mulheres, porque é necessário ter algum cuidado, não é? Com a luz, porque o homem normalmente, a iluminação no homem não é assim tão crítica, mas o rosto das atrizes temos de ter algum cuidado, evitar alguma sombra parasita, se a iluminação é demasiado dura ou não, temos de ter cuidado. Portanto, normalmente invisto muito nessa. Isso é um exemplo do filme que eu fiz, que é Imagens Proibidas, que filmei. Também gostei muito de fazer esse filme. Esse então é um filme ultra low budget, mas adorei fazer isso porque tive sempre um cuidado também da eliminação do rosto, porque o filme é quase todo só diálogos. E aí tive a oportunidade de ensaiar algumas técnicas e o resultado é muito agradável. Onde é que tu colocas mais o teu foco? Num lado mais técnico ou num lado mais artístico? Artístico. Eu tenho um estilo assim mais pictórico, portanto eu não sou muito fã de me pedirem agora vamos fazer aqui um filme com eu vou dizer aqui uma palavra que não é correta, porque normalmente quando alguém nos diz quero luz natural, quero coisa natural, normalmente nós, diretores de fotografia, nós recriamos aquilo que parece ser a luz natural. Okay? Mas muitas das vezes perguntam-nos e pedem-nos luz natural, mas no sentido que ser mesmo natural. Okay? E depois aparecemos lá com a luz, metemos a luz aqui e acolá e não compreendem. Acontece isso com alguns realizadores, mas que não é bem assim, não é? Porque nós recriamos aquilo que parece e aparenta ser natural. Mas essa filmagem crua e nua, sem nenhuma iluminação, sem ser pictórico, não é? Não é bem a minha área. Eu gosto mais do cinema pictórico, com a luz mais marcada, com a luz em que posso desenhar. Esse é o que eu mais gosto de fazer. Okay. Como é que tu escolhes a câmara e as objetivas para cada projeto? Olha, às vezes a gente não tem a oportunidade de escolher, porque por vezes a produtora já tem o equipamento, e tanto até adaptamos-nos. Eu, por acaso, a técnica não é... Eu prefiro mais pensar nas objetivas do que propriamente na câmara. Porque na câmara eu consigo adaptar-me bem aos seus defeitos ou às suas incapacidades. Não é? Por exemplo, a câmara, usar a Alexa, usar hoje a Alexa é super fácil. A Alexa é uma câmara fácil de trabalhar. Okay? O que é importante? É a lente. Se é dura, se é soft, se tem um tom mais suave, se é um pouco mais quente. Por exemplo, se quiser um filme mais quente, escolha as Cooke. Se quiser um tom mais duro, escolho umas Ultra Prime. Se quiser uma imagem mais soft, vou buscar umas objetivas mais antigas. E é nas objetivas que nós pelo menos eu trabalho mais. Mas a fonte de luz também é muito importante. A fonte de luz forte, suave, grande. Trabalhar a luz suave é aquilo que mais me interessa trabalhar hoje em dia. É a luz sem evitar a sombra parasita. Mas gosto de contraste. Gosto de trabalhar com contraste. Normalmente a minha luz não é a 3/4, mas é quase lateral quando estou a iluminar um rosto. Não das senhoras, quando das atrizes é sempre mais frontal. Okay. Há algum equipamento que tu gostas de manter constante na tua lista de equipamento? E que equipamentos é que tu gostas de experimentar? Em que áreas é que tu gostas de experimentar? Olha, eu quando apareceram os LEDs na primeira vez, eu fiquei desapontado. Fiquei desapontado com os LEDs, com os primeiros que apareceram. Eu não me lembro o nome, o título nem a marca, mas fiquei um bocado desiludido com o resultado daquilo, porque a luz era um bocadinho estranha. E depois davam umas cores também um pouco estranhas. Não sei se eram uns maus LEDs, não, mas eu lembro que tive essa experiência inicial, assim que apareceram, já há alguns anitos. E ficou assim, eu fiquei um bocado desiludido com isso, mas agora ultimamente tenho gostado muito do que tem aparecido. O Sky Panel é ótimo, mas há muitas outras marcas que nós, e com a difusão e a luz refletida, nós conseguimos fazer bom trabalho. É preciso, acima de tudo, termos a certeza que a temperatura de cor está correta.
Se a temperatura de cor está correta, de acordo com a câmara, nós conseguimos depois, mais tarde, com um bom sinal digital, uma boa gravação do sinal digital, nós depois em pós-produção podemos fazer tudo. A única coisa que não podemos fazer é mudar a direção de luz e mudar a natureza e a qualidade da luz. Isso temos que fazer logo no platô, tem que ser logo feito. Tu, quando estás a filmar no teu método de trabalho, tu já tens em mente os processos de pós-produção que vão existir naquele filme, ou preferes-te focar logo num resultado imediato? Não, eu não, com o digital não me foco no resultado final, não, de maneira nenhuma. Primeiro, a minha preocupação é um bom sinal digital, a boa gravação do sinal digital, porque isso é que me vai permitir trabalhar na pós-produção e fazer tudo o que me apetece fazer, em termos de cor, em termos de contrastes, em termos de tudo isso. Bom, o contraste tem que ser feito logo de arranque, não é? Mas em termos de intensidade de luz, cor, por mais escuro, mais claro, nós temos que ter um bom sinal. Se não temos um bom sinal de partida, depois não conseguimos trabalhar, né, em pós-produção. Mas o que temos que controlar é os nossos níveis de contraste, a direção da luz e a qualidade da luz. Isso tem que ser logo feito de imediato, na altura. Qual é que é o teu envolvimento no processo de grading? Olha, eu gosto muito de trabalhar com o Nuno Garcia. Gosto muito de trabalhar com ele. Ele tem sido o colorista de todos os meus filmes, desde sempre. Desde que há desde que há digital, não é? E o Nuno tem sido um braço direito, um parceiro muito interessante a trabalhar. Trabalhamos muito bem os dois. Estamos lado a lado, ele vai trabalhando, vai experimentando, vamos vendo, porque é que não vamos por aqui, porque é que não vamos por acolá, fazemos isto e depois experimentamos. Depois, e chegamos já uma vez, fizemos, esse foi um momento difícil para nós dois, foi que nós tínhamos quase tudo feito de um filme. Eu não me lembro qual era o filme, eu acho que foi nas Imagens Proibidas, não me lembro, acho que foi nas Imagens Proibidas, já tínhamos o filme quase todo corrigido, e depois chegamos a uma determinada cena e chegamos a um ponto em que adorámos aquele tom. Mas aquele tom não era igual a tudo o que tínhamos feito anteriormente. Depois voltamos atrás e começamos a refazer tudo de novo. E foi fantástico. É excelente trabalhar com o colorista. Eu sei que o diretor de fotografia do futuro é aquele que controla a imagem do princípio ao fim, que é o que vai captar e vai fazer a imagem em pós-produção, vai fazer o seu color grading. Será suficiente? A única questão que se pode colocar em relação a isso, não ter um profissional da correção de cor, é se o diretor de fotografia tem tanta experiência como tem um colorista. Porque um colorista profissional passa-lhe pelas mãos todo o género, todos os problemas, portanto, a experiência provavelmente será fundamental como colorista. Sei, eu tenho a ideia que as ferramentas sim permitem muita coisa ser feitas por uma pessoa, mas também às vezes penso que isso leva muito a um monólogo, não é? Acho que às vezes estabelecer diálogos entre várias pessoas, acho que isto é sempre um trabalho muito de equipa, pelo menos é assim que eu interpreto. Às vezes podermos ter, também já trabalhei algumas vezes com o Nuno Garcia, podermos ter esse diálogo, eu acho que é muito enriquecedor, mais do que até a capacidade técnica que cada um pode ter, e se calhar até tem capacidade técnica cada um para chegar ao mesmo resultado, mas esse diálogo acho sempre interessante. Sim, e com o Nuno foi um trabalho estimulante. Ele às vezes faz, por exemplo, para a Ilha dos Cães foi fantástico o trabalho que ele fez comigo. No filme das Imagens Proibidas, eu até tinha um look-up table para o filme. Acabamos depois por desistir dele, não é? Na altura. E o que é bom com o Nuno foi que nós não trabalhamos mais do que 2 horas, 3 horas. Não estamos os dois dentro da casa a fazer a correção de cor durante 8 horas, 7 horas, 8 horas, porque saímos de lá. Nós descobrimos isso os dois,
que descobrimos que ao fim de uma determinada hora que já começamos a ver o verde já não é bem verde, o magenta já não é bem magenta, portanto começamos todos logo a bater mal. Mas normalmente às vezes eu vou para casa, falamos de um bocado e o Nuno diz assim, epá, eu amanhã vou pegar nesta cena assim e vamos ver, eu vou-te dar aqui uma ou duas vou aqui duas tentativas, 2 ou 3 tentativas, e normalmente resulta muito bem. Podes-nos falar aí de um desafio particular? O que é que te deu mais prazer até hoje fazer e porquê? Olha, eu não sei responder essa pergunta, porque o prazer é sempre grande, tenho sempre muito prazer em filmar. Todos os filmes que fiz tive sempre muito prazer. Não me lembro de ter algo negativo que pudesse destacar dos filmes. E em termos positivos, eu posso dizer o melhor possível de todos. Tive sempre uma boa experiência, de trabalho. Eu sinto muito melhor, por exemplo, muito melhor como diretor de fotografia do que aquilo que eu senti quando era primeiro assistente de imagem. Quando era primeiro assistente de imagem, tive sempre sob tensão, muito mais tensão, foi sempre muito mais difícil. Eu fiz uma carreira longa de primeiro assistente de imagem, onde aprendi tudo praticamente, mas tive momentos muito bons, mas também tive alguns maus, primeiro assistente, mas desde que sou operador de câmara e diretor de fotografia, tem sido tipo o paraíso na Terra. O que é que mais te surpreende na indústria atual? Nada de especial. O que é que me poderá surpreender agora? Há uma coisa que me surpreende um pouco pela negativa. Porque eu sou um velho dinossauro, não é? Considero-me como tal. Que é, enquanto que eu, no início da minha carreira, quando nós íamos para o platô e trabalhar, havia uma certa determinada disciplina. Era disciplinado, havia uma hierarquia bastante marcada, uma hierarquia bastante determinada, bastante definida. E agora sinto que essa disciplina desapareceu. Portanto, não há ensaios, filma-se logo tudo. Os técnicos não têm, por exemplo, a questão do focus puller. Há uma coisa que às vezes o primeiro assistente de imagem, não é? Quando fui primeiro assistente de imagem, estava sempre ao lado da câmara, estava sempre ao lado do operador, estava sempre ali, de manhã à noite, sempre, desde o primeiro momento até o último momento do dia, e quando tinha mesmo que me ausentar por alguma razão, o meu segundo assistente ficava ali. Agora as câmaras são equipadas com motores, e tanto, às vezes não estão ali ao pé, estão com vários metros de distância, com wireless control, não é? por via remota. Muitas das vezes não estão atentos àquilo que está a acontecer. Eu por vezes quero focar, aquilo está desfocado, estão a preparar qualquer coisa, ou está desfocado, ou não. Portanto, há uma falta de, penso que há menos rigor. Okay? Sinto que há menos rigor, menos disciplina. Provavelmente a geração atual poderá não o considerar, mas eu que venho de outros tempos, noto essa falta. Por exemplo, outra coisa é o realizador corta, começam todos a falar, toda a gente começa a falar no platô, mas a falar de quê? Quando o homem por vezes quer falar com atores, nem se consegue fazer ouvir. Estes são estes pequenos detalhes que fazem com que eu diga, como eu já tenho dito aqui nesta conversa, que não estamos ainda não estamos lá, okay? Do ponto de vista daquele profissionalismo, daquele rigor. E eu penso que o que mais me surpreende é esta falta de rigor, desta disciplina que havia naquela altura. Há algum diretor de fotografia que te inspire e que tenha influenciado bastante a tua carreira? Olha, uma coisa que está sempre a cruzar-se comigo é quando vi pela primeira vez o filme Blade Runner. Esse filme marcou-me.
foi que me levou a ser, é isto, não é? É isto. Quando eu vi pela primeira vez, penso que é 82, não me lembro, 82, tinha 20 anos, 21 anos, quando vi esse filme e eu fui ver o filme várias vezes só por causa da fotografia. Fiquei fascinado com aquela imagem. Depois, penso que é um pouquinho mais tarde, também fiquei muito influenciado com a imagem do último imperador do Storaro. Também me levou a ir por esse caminho. Quanto aos modernos, os diretores de fotografia modernos não têm assim nenhum. Poderá dizer-se que o Lubezki, provavelmente, mas eu não gosto muito das grandes angulares que o Lubezki utiliza. Ele usa uma 40mm mais do que. Mas é bom, tem uma assinatura. Portanto, os diretores de fotografia que têm uma assinatura, que, né, quando eles vão fazer um filme, eles assinam, é como se fosse uma fotografia assinada, né, porque pessoal, mesmo um input pessoal. E atualmente o grande é o Roger Deakins, não é? Que não tenho estudado muito, ou não tenho visto muito, mas o Roger é uma pessoa muito generosa, é um diretor de fotografia muito generoso, e é diferente de filme para filme, não tem uma assinatura própria, a não ser a sua grande pilha a sua grande pilha de luz que ele faz para fazer os incêndios, que já fez em dois dos filmes. Mas eu admiro vários, não é? Admiro vários pela carreira fora, Vilmos Zsigmond, é mais os antigos, porque nós, mais quando eu era mais jovem, não é? Esses inspiram mais do que hoje, do que os atuais, porque eles foram pioneiros disto e daquilo, não é? E eu admiro muito esses diretores de fotografia daquela época. Como é que tu te mantens atualizado sobre as novas tecnologias e as tendências na indústria cinematográfica? Como professor sou obrigado, não é? Mesmo isso, mas tenho muito gosto em saber. Por exemplo, estou neste momento envolvido, desde março, penso que fevereiro, envolvido neste processo de aprender e para poder depois ensinar, que é trabalhar com os LED wall. Okay? Portanto, os estúdios virtuais. Estou envolvido com uma universidade alemã em Stuttgart, que é HDM. Vamos fazer um workshop no próximo mês de julho. Vai ser uma semana em que vamos testar a câmara, a sincronização da câmara com o LED wall, portanto todo este processo de trabalho que temos que fazer e aprender. Também já estive em março numa conferência extraordinariamente importante em que os produtores e os donos dos estúdios estiveram juntos e os técnicos e os diretores de fotografia e fizeram uma conferência extraordinária em que aprendi muito a utilização dos equipamentos, esta nova tecnologia. Também tivemos já a Associação de Imagens já organizou juntamente com a FX Roads, que tem um bom conjunto de LED walls, né, de painéis LED, de qual também fizemos parte. O Luís Branquinho foi o diretor de fotografia que liderou essa ação de formação. Era mais uma demonstrativa do que propriamente uma ação de formação, mas foi extraordinariamente importante e eu penso que para Portugal seria bom a termos estúdios equipados com essa tecnologia, porque aproveitava-se não só os exteriores, como aquilo que não pode ser visto ou aquilo que tinha que ser feito, utilizava-se os interiores através dos LED wall. Essa é uma tecnologia que queremos também adaptar, queremos adaptar na Universidade Lusófona, se possível, mas sabemos exatamente como é muito caro o LED wall. Portanto, estou neste momento num processo de aprendizagem, avaliar até que ponto também é ou não uma tecnologia para o futuro, porque normalmente lembras-te perfeitamente que houve aí um período em que toda a gente falava no 3D. 3D é o futuro e tal, e não sei o quê, mas afinal o 3D morreu como nasceu.
foi num bocado, já não havia 3D para lado nenhum. Portanto, toda a gente voltou ao clássico. Será o mesmo com os LED wall? Não sabemos. É curioso falares disso de LED wall, porque tem sido aqui das experiências. Aliás, desmontarmos este estúdio, tivemos a desmontar uma estrutura onde tivemos a experimentar isso aqui. Voltando aqui assim às tuas questões aqui assim entre este equilíbrio entre tecnologia, criatividade, como é que tu vês este equilíbrio entre a utilização da tecnologia e o que é a criatividade na fotografia? Olha, João, a direção de fotografia tem sido sempre vista em todos os quadrantes como uma disciplina ou uma profissão técnica, não é? Que é um exercício técnico. Mas na verdade é técnico, sem dúvida nenhuma, porque quem não conhece a tecnologia não pode ser diretor de fotografia, tem que conhecer, não é? Fotografia, tem que saber fazer fotografia, tem que saber conhecer a tecnologia, mas como é que usar essa ferramenta? Isso é que é a parte artística e a parte criativa de cada um. Como é que vamos usar a ferramenta? Como é que vamos usar? Que tipo de lente? A partir do momento que a gente começa a pensar qual é o objetivo que vamos usar, já estamos a criar. Qual é o género? Qual é que tipo de imagem é que esta ou determinado objetivo nos oferece? Até porque é que eu uso esta câmara versus a outra? Porque é que uma é mais dura, com mais resolução, e a outra menos resolução, dá-me uma outra imagem? Portanto, estas são escolhas. Portanto, a tecnologia existe, mas nós precisamos de saber utilizar a ferramenta para obter o efeito que nós queremos dar ao realizador e ao filme. Portanto, isso é aquilo que faz de nós exatamente a parte artística. Porque nós não somos meros executantes, porque senão eram todos iguais. Claro. E não somos todos iguais a trabalhar, somos todos diferentes. Todos temos uma história diferente, temos uma cultura diferente, temos um know-how diferente, abordamos e interpretamos as coisas de forma diferente, e é nisso que está a nossa individualidade e a nossa arte. Okay. Conjugar essas duas coisas é saber usar a ferramenta. Quais é que são as tuas perspectivas para o futuro da cinematografia em Portugal? Tu, quando estávamos a trocar aqui assim e-mails para isto, disseste-me que consideravas de grande importância a abertura à produção nacional de séries na RTP pelo Nuno Artur Silva. Como é que tu vês estas perspectivas para o futuro? Quando falas em cinematografia, falas de cinema em geral, não é? Sim. Okay. É óbvio, tem sido sempre ao longo dos anos esta falta de produção de conteúdo nacional, e muito em particular por parte das televisões, tem sido miserável, não há outra palavra para dizer, mas que mudou um pouco, okay? Nos últimos anos, e que foi, enquanto que Nuno Artur Silva esteve na RTP, não sei qual era o cargo dele, mas sempre lembro-me que foi o Nuno Artur Silva que na altura se lançou para um mercado externo para que houvesse produtoras para criarem, fazerem séries televisivas. E isso trouxe várias, e que trouxe trabalho, e que trouxe mais criatividade, trouxe mais argumentistas ao mercado, trouxe mais atores, trouxe mais realizadores, trouxe mais técnicos. E começou-se a funcionar mais. Depois veio a SIC, através da sua plataforma Opto, também interessada em fazer séries. Agora a Netflix, que já falamos aqui dos dois filmes, das duas séries, a Glória e o Rabo de Peixe, brilhantemente fotografados pelo meu colega Andrei Chankowski, mas foi sempre ao longo de... Não temos raiz nenhuma, não temos quase passado nenhum de séries de televisão. Isto é uma produção muito recente.
E graças ao Nuno, na altura que ele esteve na RTP, não sei se foi há 6, 7 anos, porque ele depois também teve um cargo no governo, depois da RTP, penso eu, mas que começou a haver este interesse pelos telefilmes. E a outra coisa também interessante foi que a RTP, só há 2 ou 3 anos, começou a pedir conteúdos, a fazer um concurso para haver conteúdos televisivos. Isso só aconteceu recentemente. Mas ao longo de todos estes anos não houve nada desse investimento. E Portugal precisa disso. Precisa de uma indústria. Exato, precisa de uma indústria. Que projetos futuros é que podes partilhar connosco? Eu tenho mais um com o Jorge António. Ele é apaixonado por Angola, não é? E ele quer fazer qualquer coisa na zona do Namibe, que é o sul de Angola. E eu estou com ele. É só ele fazer a montagem financeira do filme e vamos 1 mês, 2, se for preciso, para o sul de Angola fazer mais um filme. Porque eu agora ultimamente, e mais em particular desde do Covid, que tenho dedicado só mesmo mais à universidade. Não tenho trabalhado tanto, não tenho feito nem anúncios, nem publicidade, nem curtas. Tenho estado um bocadinho, não tenho trabalhado tanto, porque tenho-me dedicado um pouco à universidade, qual eu desde, penso que desde o ano passado, ou este ano, faço parte da mobília, não é? Já não sou professor freelancer, já sou empregado já da universidade, sou mesmo professor da universidade e tenho uma ligação agora laboral com a universidade e tenho tido muito trabalho com isso, tenho viajado muito em representação da universidade, tenho apresentado o meu doutoramento em várias conferências e tive nestes últimos mais ou menos 1 ano e meio, praticamente tenho viajado todos os meses para fora, vários dias, em representação da universidade, na criação de novos cursos. Nós temos, a Universidade Lusófona está muito direcionada agora, ultimamente, para cursos internacionais, tanto que a Universidade vai paulatinamente introduzindo cursos em inglês. Vamos fazer a licenciatura, vai já ter um misto no próximo ano letivo, um misto já de inglês e português, para podermos atrair alunos estrangeiros. Também temos alianças com outras universidades estrangeiras com quem vamos fazer parcerias em que o currículo, em que o aluno português que chegar ao primeiro semestre aqui, depois quer fazer o segundo semestre na Finlândia, tem o mesmo programa. Portanto, pode ir de país em país, de universidade em universidade, sem perder nada, mantém o seu currículo e tira a sua licenciatura em várias. Portanto, tem esta experiência internacional que estamos à procura, porque é muito importante, no meu ponto de vista pessoal e mesmo pela minha experiência profissional e pessoal que tive entre o Canadá e Portugal, que já aqui tivemos a oportunidade de falar. Esta oportunidade de internacionalizar os estudos é aquilo que Portugal precisa, no meu ponto de vista, e temos estado a trabalhar muito sobre isso. E estou muito feliz porque, por exemplo, uma das maiores escolas de cinema, de direção de fotografia do mundo, é em Lutz, na Polónia, que tem formado muitos diretores de fotografia a nível internacional, hoje muito conhecidos, e também faz parte da parceria com que estamos a trabalhar agora no futuro, nesta internacionalização da educação através da Universidade Lusófona. E isso tem-me ocupado bastante tempo então é mesmo um objetivo que gostaria de levar até ao fim, fazer da Universidade Lusófona, ou ter na Universidade Lusófona um ensino da direção de fotografia distinto e de qualidade. Há pouco, António, falavas de atrair alunos estrangeiros para os cursos em Portugal. O que é que achas que isso pode trazer de mudança à nossa indústria?
Eles propriamente não virão, em princípio, não virão para a nossa indústria. São alunos que frequentam a universidade e depois regressam às suas terras natal, não é? Não sei, se olharmos nas tecnológicas, há muitos. Sim, da parte tecnológica, há muitos que estão por cá. Por exemplo, nós temos um programa chamado KinoEyes, que é que é suportado, ou portanto apoiado pela União Europeia, através do Erasmus, que é um programa chamado KinoEyes, que é um programa que tem várias nacionalidades, que não são só europeias. Vêm da Índia, vêm do Paquistão, vêm de todos os países do mundo. E América até, inclusivamente, canadianos, franceses, belgas, vêm de todos os lados. E são três, é uma escola da Estónia, uma da Bélgica e nós somos os três. E penso que há mais uma que é da Escócia e temos mais outra que agora irlandesa, que vai substituir a escocesa, porque com o Brexit, portanto, este programa só apoia universidades de países da União Europeia. E então a Escócia, como agora, depois do Brexit, vai terminar este ano e vai ser substituída por uma escola da Irlanda. E então, temos tido alguns e tem havido alguns alunos que têm ficado por Lisboa. Por acaso, alguns deles têm ficado por Lisboa. E por acaso até são os melhores técnicos, no meu entender, da parte da Câmara. Eu não sei se dos outros departamentos têm estado. Eu penso que alguém do som também tem ficado, mas não é muito. O que é importante nestes cursos internacionais? É esta troca de conhecimentos culturais e esta forma diferente de se estar e de trabalhar juntos. O cinema é uma profissão coletiva. Só se consegue trabalhar em equipa. E só se pode trabalhar e funcionar bem em equipa. Não é uma prestação individual. Cada um no seu lugar, profissional, etc. Mas esta relação, este intercâmbio cultural é super rico. O estímulo, a motivação e a energia muito maior que os estrangeiros trazem à atividade, como alunos, por exemplo, são bem mais exigentes, são pontuais, são muito mais criativos, dedicam-se muito mais ao trabalho e aos exercícios que estão a fazer. Isto é uma verdade factual. Eu, como experiência como professor, o português não tem este empenho tão dinâmico e tão assertivo como têm os alunos estrangeiros. Eu sou professor também numa escola na Alemanha, em Munique. Eu também dou lá aulas, dou um módulo que faço lá, vou uma vez por ano dar este módulo, que é a operação de câmara, e o empenho, a pontualidade e a exigência dos alunos é abissal comparativamente com os portugueses. Os portugueses chegam um bocadinho atrasados, às vezes chegam muito mais, fazem o exercício QB, da quanto baste. O exercício não fazem rigor, não aprimoram, portanto, não fazem, não ficam, não embelezam, não refinam. É preciso fazer o exercício para entregar. Portanto, e não olham a ele como fosse um trabalho em que tem que entregar com rigor e bem, e bom, e bonito. Notas isso na geração atual? Exatamente. Na geração de alunos que tens? Não só atual, mas como nos últimos... desde que eu dou aulas. É uma cultura portuguesa muito... Fazem o quanto basta. Eles vêm às aulas mais para aprender um ofício, depois acham que depois de ter a licenciatura vão ser contratados e não fazem um exercício de aprender como fazer. Porque isso é que é o valor da licenciatura. O valor da licenciatura é saber fazer. Porque depois, quando for contratado, saber fazer, chegar a uma empresa e trazer para a empresa uma mais-valia, e não há essa mentalidade. Enquanto que os estrangeiros têm uma mentalidade que é: eu vou para um trabalho, ou para uma empresa, ou para um filme, e vou trazer uma mais-valia. Enquanto que a mentalidade portuguesa é: vou lá e hei de aprender a fazer lá, onde for, não é? Essa é uma mentalidade errada. A mentalidade positiva é dar mais do que aquilo que te contratam.
Portanto, ser uma mais-valia. E isso é que é importante. Okay. Eu penso que, já agora, desculpa, eu penso que com os estrangeiros essa mentalidade vem. Eles trazem essa mentalidade. Nem todos, não é? Nem todos. Por exemplo, alunos que venham, por exemplo, do Kinoais, alunos da América do Sul, por exemplo, não têm esta... Não são tão dinâmicos, não é? Mas, por exemplo, da Índia são muito interessantes. Tem uma forma muito interessante de estar e de trabalhar, não só social, tem uma postura social muito positiva e tem um input criativo e trabalhadores muito interessante, que eu encontro muito, por exemplo, no meio anglo-saxónico. Os anglo-saxónicos, quando estão, ou os alemães, por exemplo, os germânicos, são de um rigor extraordinário. Okay. Seria agora entrarmos aqui numa máquina do tempo. Uma máquina do tempo que nos faz regressar ao início da tua carreira. Voltamos ao Canadá. E que conselho é que tu gostarias de ter recebido nesse início da tua carreira? Olha, sabendo o que sei hoje... Olha, eu posso fazer dizer-te uma coisa. Eu fui a Toronto, voltei à minha cidade acho que há menos de um mês, por aí, talvez já há um mês eu estive lá. E voltei a Toronto, estive em Toronto uma semana. E quando estive lá e pensei assim, mas perguntei-me mesmo, mas porquê é que me fui embora? Porquê é que eu não fiquei aqui? Por que razão? E depois não tenho uma resposta para isso, não é? Porque a gente, por exemplo, a vida é feita de escolhas. Escolhi este caminho, mas se tivesse ido pelo segundo teria sido melhor? Não sabemos. Claro. Só vivendo é que se poderia saber se estaria melhor ou não. Eu acho que fiz bem em ter decidido vir-me embora. No ponto de vista profissional, não. Eu teria talvez tido uma carreira completamente diferente daquela que tenho hoje, teria feito outro tipo de carreira, teria provavelmente, não sei onde o que estaria a fazer hoje, provavelmente seria realizador ou diretor de fotografia, mas provavelmente diretor de fotografia, mas ou provavelmente também académico, não sei, não sabemos, porque às vezes quando nós seguimos a vocação tanto a seguimos aqui como em qualquer outro lado, não é? Portanto, provavelmente, talvez tivesse tido outras oportunidades profissionais que não tive aqui. Mas foi estimulante aqui ter vindo para Portugal e ter encontrado dificuldades. Por exemplo, o contraste entre a forma de trabalhar do Canadá com a portuguesa foi estimulante, porque isso obrigou-me a pensar de outra maneira, obrigou-me a encontrar outras formas, obrigou-me a formar a associação de imagem, obrigou-me a ser professor, a ensinar, obrigou-me muitos aspectos do que aquilo que fiz foram o resultado dessa viagem. Quanto ao conselho que me podia ter dado, eu não acho que ninguém me podia ter dado um conselho naquela altura, não é? Em Toronto. Eu antes de me vir embora falei com amigos e tal, e não sei o que, eles, enquanto eu lá estive, pensava voltar, não é? Porque o inverno no Canadá é o inferno, não é? O Canadá, o inverno começa em setembro e acaba em maio. É muito longo. É constantemente, quase sempre temperaturas negativas, durante 3 meses seguidos, por exemplo, e as outras raramente passa dos 5, 6 graus positivos. Portanto, é uma vida difícil, não é? Para quem viveu em Portugal a sua juventude, com sol, a falta de sol psicologicamente afeta. Eu senti-me afetado, porque dias consecutivos sem sol, sempre nublado, é muito difícil. Mas a minha decisão de ter vindo foi repentina, não tive muito tempo a dar a pensar e a refletir, porque quando na altura decidi vir foi assim algo, 2 semanas e já estava a voltar. Portanto, eu acho que... Então, o Tony Costa de hoje não tem nenhum conselho a dar ao Tony Costa dessa altura? Não tenho nenhum conselho a dar, 0.
Ok. Certo? Não o aconselhava, aconselhava a seguir o seu instinto. É a única coisa que posso dizer. E foi o que eu segui. Eu segui esse instinto, essa forma espontânea, porque eu também tenho um feitio de fazer as coisas assim muito rapidamente e espontaneamente. A minha mulher diz assim, mas tu nunca descansas, porque tu estás sempre a pensar, tu estás quase a acabar uma coisa, já estás a pensar noutra, já estás a querer fazer outra coisa, já estás a inventar outra coisa. E é verdade, essa coisa, esse processo sempre estar a estimular-me, a autoestimular-me muito com ideias novas. Agora na associação, porque é que não vamos fazer isto? Agora porque é que na universidade não faço este programa? Porque é que agora não vou fazer esta conferência aqui ou acolá? E estou sempre a estimular-me com isso. Agora vou fazer uma conferência. Agora vamos fazer um workshop. Portanto, há sempre esta vontade de ir fazendo coisas novas, de tentar trazer coisas novas para todos, não é? E é aquilo que, por exemplo, o resultado do que a gente tem feito na associação e na universidade é resultado destas iniciativas, destas ideias que vão aparecendo. Tony, muito obrigado aqui pela partilha de conhecimento e das tuas experiências que trouxeste até aqui hoje. Acho que esse é mesmo o objetivo do podcast, é fazermos este caminho de descobrir os métodos e quem são os diretores de fotografia que trabalham em Portugal e noutros sítios. O meu muito obrigado, e brevemente teremos cá com outro podcast, entrevistando outro diretor de fotografia, e foi uma experiência para mim muito gratificante também poder estar a aprender isto, e aprendi aqui bastantes coisas hoje. Ok, muito obrigado.